mais longo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Então hoje nós celebramos a apresentação do menino Jesus no templo. Aqui é muito bonito por vários aspectos. Primeiro que isso já foi profetizado há séculos e séculos antes. Ora, se foi profetizado, é porque existe o Senhor da história.
Apesar do nosso livre-arbítrio, Deus guia a história. Isso é importante para nós, né? A gente às vezes tem a impressão que está tudo perdido, que Deus já não tem mais controle de nada. E por mais que nós não entendamos, Deus guia a história. Por isso que é importante demais a gente colar nele, né? Nessa vida tão passageira, tão efêmera. Como sofrem quem se apega a esse mundo, a essa vida. Esquece o Senhor da história, né? Aqui em Malaquias, quantos séculos antes, eis que envio o meu anjo. Anjo, vocês sabem que também, simplesmente a tradução é mensageiro. Mensageiro. E ele há de preparar o caminho para mim. O anjo da aliança que desejais, diz o Senhor que ele vem. Quem poderá fazer-lhe frente? Quem poderá resistir-lhe? Ele é como o fogo da forja, como a barrela do lavadeiro, está a postos, como para fazer derreter a prata. Jesus, depois diz no Evangelho, é um sinal de contradição. Em tudo. Hoje em dia, do mesmo jeito. Nós queremos nos ser autossuficientes, que no final das contas tentamos ganhar segurança com o que temos, né? Com o que fazemos, os cargos. E Jesus vem ser sinal de contradição, dizendo para nós, se nós quisermos sermos os primeiros, sermos os últimos, servir, confiar na providência, não viver por dinheiro simplesmente. Dizer que a cruz é a nossa alegria, talvez seja o mais difícil, né? A cruz é a nossa alegria. Nós só vamos ser felizes por trás com o sofrimento. Talvez isso seja o mais difícil para nós. Quanto mais tem dinheiro e poder, foge do sofrimento, Jesus nos convida a aproximar dele. E aceitar o sofrimento inevitável. No final das contas, quem segue esses ensinamentos de Jesus se torna imbatível. Não tem nada que tire a paz. Os pobres coitados que estão lá fugindo da dor e buscando o prazer, tudo incomoda. Tudo incomoda, todos incomodam, né? Então sempre nós estamos em busca no corpo de algo que nos dê tranquilidade, mas a alma nos joga para a missão de sofrimento por amor. Qual é a melhor forma de resolver isso? Intensificar o amor, né? Estar aqui, amar a Jesus. E quando você intensifica o amor, pedindo a graça do amor, você faz sacrifícios por quem você ama mais naturalmente. Depois, tentar seguir o que a igreja ensina. Vejam que Maria e José estavam cumprindo a lei, levando Jesus na apresentação no templo. Pegaram os animaizinhos, né? Para oferecer no templo. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver isso a Simeão, né? E Simeão diz, agora eu posso ir. Tinham pessoas que esperavam esse Messias, que foram avisados que não morreriam sem vê-lo. Mas também sabiam que Maria e José cumpririam as leis judaicas no templo. Eles sabiam disso. Então a chave é ser humilde aos mandamentos da igreja e pegar firme em apaixonar-se por Jesus. Porque nesse mundo é inevitável
que o encontro pessoal com Jesus desvie da cruz. Inevitável. Sempre nós teremos cruzes. O problema é que quem não tem Jesus, o sofrimento não tem sentido. 99% de quem tem depressão diz: não tem sentido essa vida, não vejo mais sentido estar vivo. Claro, se você não tem as portas do céu abertas, se você não tem todo o consolo de Deus, toda a fortaleza, todos os dons, como é que você vai suportar o sofrimento de hoje? Como é que você vai dar sentido à morte? Tem coisas que às vezes Deus permite para a gente recordar. Até falei ontem na reunião, quando eu tinha 16 anos, eu estava fazendo cursinho, 16 para 17, já tinha terminado o nível médio. Eu perdi meu avô, que eu gostava muito. Uma morte trágica. Eu sei que no velório eu dava mais trabalho do que a minha avó, na época. E uma coisa que eu sempre carrego comigo é que quando eu estava sentado do lado do caixão e vinha o povo tentar consolar, eu lembro que eu ficava irritadíssimo. Eu não queria ouvir porque aquelas conversas não tinham sentido. Entende? Eu ficava incomodado. Um dia eu cheguei e falei: por favor, fala para esse pessoal não ficar vindo aqui. Aqueles consolos horizontais, né? Não fica assim. Isso acontece. Mas que não tem sentido, né? Não tem. Quando a minha avó faleceu, talvez eu era mais ainda próximo, eu era o neto mais velho, eu já estava convertido. E foi totalmente diferente. Não que eu não sofra, não chore, né? Claro. Mas, por exemplo, eu fiquei responsável para arrumar o corpo em Goiânia. E eu estava de fora do hospital, esperando a funerária, e colocaram o corpo dela do meu lado, enrolada no lençol. E aquilo me deu um pouco assim, um choque, né? Mas ao mesmo tempo, na hora que eu ia ter uma recaída, vinha uma força do alto. Uma força que dava sentido. Agora tinha sentido. Quando meu avô morreu, não tinha sentido. Quando ela morreu, tinha sentido. É diferente. A morte não assusta tanto. A morte não é algo estranho, né? Algo longe, algo que não tem como explicar. Agora ela tem sentido. É muito diferente. Foi em tudo diferente. Aquela tia minha que vem cá sempre pregar, antes dela falecer, ela foi na UTI e pediu para eu entrar com ela. E aí, eu entrei e pensei, né? Ela deve rezar para Deus curar. E ela pôs a mão na cabeça e diz: mãe. E era uma das filhas mais próximas também. Mãe, não se apegue a esse mundo. Vá em paz. Não lute para ficar aqui. Eu olhando aquilo e falei: ué, que oração é essa? Vai, mãe. E o mais interessante é que o velório dela foi excepcional. Os netos tocando, rindo, cantando. Foi um enterro de noite. Nós fomos fazendo uma vigília, cantando. Parece que tudo tinha sentido, né? Então tem coisas que a gente guarda.
Por isso que eu não gosto que as pessoas falem, eu não gosto de lembrar das coisas ruins. Eu amo lembrar das coisas ruins, dos pecados, porque eu aprendo. Olha, quando eu pecava assim, aquilo não preenchia, né? Olha só. Eu amo lembrar do passado, mas não como nostalgia, mas como empurrão para ir para frente. Que parece que tudo no passado não tinha sentido, agora tudo tem. Até o sofrimento e a morte tem. Isso se chama palavras de vida eterna que Pedro falou para Jesus, né? Jesus disse para ele: você quer ir embora também, Pedro? Pode ir. O que ele disse? Aonde irei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna.